O anticristo, ele nasceu em 1971. Quem é? Isso rola dentro dos círculos profundos do satanismo. Tá em alguns livros. Guerreiros da Luz, volume 2, capítulo 52. E várias vezes que eu estive com ele, ou que ele esteve em alguns lugares, aconteciam coisas estranhas. A televisão caía, teve gente que quebrou o braço, teve gente que morreu. O filho dele que morreu, tem um pilar, tá até hoje na casa dele, um pilar escrito em sangue com o nome do filho dele, e a história é que aquilo foi parte do pacto para vender o filho dessa cobrança, né? Rapaziada, pra vocês que chegaram de paraquedas aqui no canal e assistem um vídeo desse. É a primeira vez que eu trago algo desse tipo. Que eu me deparei com esse conteúdo e falei, pô, vou reagir isso aí. Vou confessar a vocês que interessa um pouco às vezes essas doideiras aí que eu fico vendo, pô, ser humano viaja muito, né? Vamos ver esse corte aí, mas eu aviso, spoiler, vou falar um pouco nesse vídeo. Valeu? Vamos nessa. Revela aqui pra vocês, ó. O anticristo, ele nasceu em 1971. Calma aí, cara, calma aí. Olha, só percebe já uma coisa. Já vou ter que parar o vídeo. Vou ter que parar o vídeo pra falar isso. A gente tem que perceber uma coisa. A conversa já começa não mostrando uma prova. Não mostrando documento. Começa uma frase de impacto. O anticristo nasceu em 1971. Se tu nasceu nessa época, pode ser você. Quem é? Não sei, cara. Aí tem que procurar. Porque o Elon Musk não nasceu em 71, nem o Jared Kushner também Então, tu tirou isso aí, cara? Não posso falar. Tirou do total, né? Não tirei, não. 1971 o cara nasceu. Foi do testículo. Entendi. Foi um pouquinho pra cima. Aqui eu paro. E tem gente que leva a sério isso aí, cara. Ele inventou massa. Não, isso rola dentro dos círculos profundos do satanismo. Tá em alguns livros isso. Cara, quem falava... Lembra do Xaraê? Lembro. Então, lembro. Xará liberou umas paradas dessas. Entendi. No livro dele tem. Deu spoiler. Entendi. Não, é verdade, a gente já... Guerreiros da Luz, volume 2, capítulo 52. Caralho, cara, como é que tu decora essas porra? Eu fico com isso, eu leio isso o dia inteiro, né? Procurando as pistas, né? Entendi. Porque, ó, vou te falar, esse cara... Vamos começar aí que ele cita um livro aí, né? Guerreiros da Luz. Volume 2, capítulo 52. Muita gente ouve isso e pensa, pronto. Um livro não é um sinônimo de prova. Concorda comigo ou não? Se fosse assim, qualquer livro de ficção viraria documento histórico ao longo da história. Isso aconteceu com centenas de vezes. Nostradamus, talvez seja o maior exemplo aí, hein? Depois que um fato acontece, vai aparecer dezenas de pessoas dizendo, tá vendo aí? Ele tinha previsto. Aí voltam no texto, reintempletam palavras vagas, aí encaixam no acontecimento. Napoleão já foi chamado de anticristo. Hitler já foi chamado de anticristo. E diversos aí, papas, presidentes, americanos, líderes europeus, etc. O cara mandou umas paradas, é porque a galera não conhecia ele. Eu conheço o Mastral desde que eu era adolescente. Não pessoalmente, eu sei quem é e eu frequentava as palestras dele. Eu e minha esposa. Inclusive, a primeira palestra que nós participamos aconteceu algo estranhíssimo. Foi em Teresópolis. Você conhece Teresópolis, né? Você sabe que Teresópolis, assim, no verão, às vezes tem uns temporais que destrói tudo. Sim. Teve lembra quando Petrópolis caiu, morreu gente pra caramba? Então, cara, foi numa época, acho que era no verão, chegou no final do dia, começou a armar uma tempestade. Eu virei pra minha esposa, que na época era minha namorada, né? Falei... acho melhor a gente ir embora antes de cair o temporal. Ela falou, acho bom também que o seminário começou 9 da manhã, já era 6 da tarde, já tá bom, né, de conteúdo, né? Aí, na hora que eu entrei no golzinho que a gente tinha, Gol Special, né, que era 1.0, que é o mais fuleiro da cebola, né? Aí, cara, eu virei a chave do carro, 0, não deu nenhum sinal. Falei, meu irmão, isso aqui parece que bateria, né? Carro novo, devia ter nem 1 ano de uso. Na hora que eu abri o capô do carro, sabe aquele negocinho que encaixa na bateria? Estavam soltos assim, ó, pra fora. Eu falei, ué, como é que pode isso? Troço solto. E aí eu olhei e falei... O áudio tinha sumido. É Borner o nome da parada. Borner. E agora? Eu não tenho a chave de fenda pra apertar o parafusinho pra fixar, né? Aí na hora que eu apoiei, o negócio fez... tchuf, agarrou. E eu puxava e não saía mais. Falei, meu irmão... não tá normal essa parada, não. Então foi uma coisa estranha, cara. O que é isso, Daniel? Não sei. Mas é estranho. É estranho. Ela tava comigo e várias vezes que eu estive com ele ou que ele esteve em alguns lugares aconteciam coisas estranhas. A televisão caía, teve gente que quebrou o braço, teve gente que morreu depois do negócio. Caralho, pois é, né? E o cara tá achando graça. É mole. Esse trecho aí merece atenção. Repara agora a narrativa do sujeito. Olha só. Preste atenção.
saiu de profecia e entre testemunho. Labachura Tanareps. Eu estava lá, aconteceu isso, eu conheço alguém que já viu. Relato pessoal pode ser sincero, show de bola. Mas relato pessoal não confirma uma explicação sobrenatural. Ao longo da história existem milhares de testemunhos de fantasmas, aparições, milagres, extraterrestres, criaturas misteriosas. Um exemplo aí é compadre. O bigodinho aí virou notícia nacional aí. E era fake news, né? Cara, mas a gente tá falando de um cara que ele... sabe o que eu ia te falar? Desculpa te interromper. Deixa eu falar isso de um jeito legal pra eu não me comprometer também. Quem conhecia o trabalho dele já sabia que a Dilma ia sair. Porque ele já tinha mandado essa. Entendi. A gente sabia que ela ia sair, o vice ia assumir. Tu tá dizendo que o cara mandou isso muito tempo antes. Tu viu umas palestras dele, então ele já era respeitado há muito tempo. Muito, início dos anos 2000 já bombava. E aí a gente tá falando... No círculo evangélico, depois com o podcast furou a bolha. Entendeu? Então, isso que é interessante. Aí furou a bolha. Era exatamente isso que eu ia falar. Não do podcast, mas do círculo evangélico. Isso. Que ele é um cara que ele era satanista, né? O discurso dele era esse. Ele contava uns casos, assim, bizarríssimos. Ele me contou uns casos de umas invocações, de bizarríssimos. Aí tá tudo no... O cara tem mais de 20 livros. Pois é. Tá tudo ali. E aí, ele tinha essa aura aí, né? Num troço assim, bad trip. As pessoas em volta dele... Aconteceu umas coisas estranhas. As coisas estranhas, né, cara? Acontecia. Isso é fato. E esse cara, ele tentou sair da parada. Ele tecnicamente, ele foi pro caminho da luz, né, cara? Exato. E não sei, assim, olhando, não me parece ter funcionado. Então. Olha aí, interessante isso aí, né? Assim, no meu ver, eu conhecia esse cara. Eu frequentava as palestras que ele dava. Parece que a minha língua travou aqui. Ele falava isso há muitos anos. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você aí. Você que tá do outro lado, tá vendo esse papo de maluco aqui ou não? Você conhece alguém que faz tudo o que essa pessoa fala virar realidade? Não, né? Isso chama argumento de autoridade. E quando a credibilidade da pessoa acaba sendo usada como prova, eu acho que são coisas diferentes. Outra coisa, repara como a história tá ficando assim, bem maior. Primeiro era um livro. Depois vira experiência. Depois eles passam as previsões políticas. Pô, nosso cérebro já adora montar um quebra-cabeça, né? Pelo menos o meu gosta. Quando várias histórias parecidas aparecem juntar, a impressão é que existe uma grande conexão. Nossa Senhora. Ali, aqui, lá. Só que uma coleção de relatos. Continua sendo coleção de relatos. Eles não viram evidência. Na minha opinião, é simplesmente assim. Papo reto. Não sabe o que é? Deixa eu te explicar. A gente vai pra teologia, né? A Bíblia fala assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem. Tem que dar esse papo aqui. Rapidinho, parceiro. Só pra finalizar essa parada. Eles falam uma porção de coisa. Só que tem um detalhe que muita gente diz. Ele acertou que fulano ia sair, mas as previsões políticas é uma das coisas mais comuns da história. Papo reto. Quando acontece, lembram de quem acertou. Mas quando erra, ninguém lembra não. É igual o ganhador da Mega Sena. Quem tá perdendo? Show de bola. Ganhou? Todo mundo fala, parceiro. Quer saber quem é? Foi fulano. E os livra. Então a Bíblia não fala o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo e livra todo mundo. Falou que é quem teme. Temer ao Senhor é você acreditar que Ele é Deus e que o que Ele falou é verdade. Então você se adequa ao que Ele diz pra você fazer. Vamos supor, Ele fala, cara, não minta, não roube, não fale mentira, não faça isso. E pelo contrário, ajude o pobre, ajude a viúva, ore por quem tá necessitado. Então você tem que deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Se você começa a dar mancada nessas coisas, esses anjos que estão te protegendo saem de perto. Entendi. Captou? Captei. Entendi. Eu acho que foi nessa linha. Entendi. Mas é muito doido como nunca fica pra trás então, né, Rony? Você tava falando que pessoas que se envolvem muito profundamente, porque da outra vez que a gente conversou, eu entendi que a tua tese... Esse Igor viaja legal lá nos papos, né, mano? Deve ser o Beck, mano. Segundo a tua tese, ETs e o mundo espiritual se misturam. É igual sovaco e axila. Tem uma fusão aí. Então, uma pessoa que lida com esse tipo de coisa acaba sendo
perseguida de alguma medida, né? Em alguma medida, né? Sim. A gente Olha aí, presta atenção. Eles deixam de falar de um caso específico, aí começa a história. Passa a criar uma regra geral. Presta atenção nisso. A lógica vira quem entra nisso acaba sendo perseguido. É isso que eu tô entendendo. Esse tipo de afirmação muito difícil de testar, parceiro. Porque qualquer coisa que aconteça, depois passa a servir como confirmação. Se a pessoa fica doente, é perseguição. Perde dinheiro, é perseguição. Se nada acontece, a explicação ela fica protegida. Estão percebendo assim, mais ou menos, o raciocínio do pai aqui? Da outra vez a gente falou um pouco sobre sobre os caras lá em Varginha, né? E os rituais. Toda a bad trip que tem em volta. Você falou disso. perseguido, mas perseguido se você confronta, porque às vezes se você tá aliançado com eles vão até te levar a virar um bilionário, um poderoso. E por que os caras recusam? Chega uma hora que os caras recusam, será? Tá ligado? Eu não sei se o cara lá de Varginha, o mago lá, ele quis recusar alguma coisa. Acho que o troço ele só perdeu a linha do que ele tava fazendo, né? Ele não recusou nada não, né? Ele tava fazendo ritual pra ficar como, vivo, né? ali é o seguinte, o cara pedia poder. tudo, ganhava tudo, chega um momento que vem a cobrança, né? E aí, quando vem a cobrança, ia cometer uma doença com ele, nasceu um negócio no pescoço dele que ninguém sabia o que era, achando que era um tumor e não era uma substância lá maluca. E o cara foi adoecendo, falando que ele virou um corpo seco. Ele foi definhando, até virar quase um esqueleto e aí morreu. Ficou 15 anos acamado. Então é como se a cobrança viesse, né? O cara ganhou, prosperou, teve tudo e depois foi levando os filhos, né? E às vezes ele não entrega o que o bicho pede, né? Porque chega um momento que ele fala, me entrega um bode, me entrega um cabrito, me entrega um touro, me entrega teu primeiro filho, primogênito. Ele fala, não, aí não, bicho, não, mas poxa, eu te dei as paradas. Aí o cara, não, isso eu não vou entregar não. Ele fala, então tá bom. É tanto que o filho dele que morreu, tem um pilar, que tá até hoje na casa dele, um pilar escrito em sangue com o nome do filho dele, e a história é que aquilo foi parte do pacto para vender o filho dessa cobrança, né? Falou, é sua hora. Não, agora não dá pra ir não. Então eu vou querer levar teu filho. Acabou que levou ele, logo depois levou o filho. Né? Eu lembrei de uma lenda urbana, que é uma lenda que é curiosa. Você já viu que tem vários cantores que às vezes é dupla e um morre e fica só o outro? Então, existem lendas que no pacto, uma hora o cara fala, tu vai ter que entregar o outro. Não que o cara foi lá e matou o cara, mas ele, assinou, eu concordo que você mate ele pra eu continuar tendo... Caralho, que bad trip. Porra, né, cara? Mas no mundo espiritual é um pouco assim, no Cara, agora a gente tá chegando aí numa das partes mais delicadas. Vamos pra porrada. Eles começaram a falar de suposto pacto. Vamos botar a história assim, cobranças, né? De até relacionar perdas familiares e o caraca. Vamos botar assim. E essas histórias aqui eu acho importante fazer uma separação. Existem lendas urbanas que sobrevivem há décadas no meio artístico. Você já deve ter ouvido várias aí. Fulano vendeu lá, Cano fez pacto, Beltrano ficou famoso porque entregou alguém. Essa conversa existe há muito tempo nos Estados Unidos, já disseram isso de Elvis, Bob, Beyoncé, Jay-Z, Eminem. No Brasil também já fizeram esse tipo de acusações com inúmeros artistas. Deixa aí no comentário. Nem vou falar com os artistas aqui no Brasil. Vocês vão escrever aí, tá? Escreve aí, vocês. Lidar com essas entidades alienistas, às vezes também, o contato com o fenômeno é todo baseado em intenção e fé. Ou seja, fé positiva ou negativa, né? Tensão e fé. Intenção e fé. Então, assim, a pessoa que... Dá um livro, né? Intenção e fé. Dá. O segredo sobrenatural. A pessoa que não acredita que vai ver seres, ela não vê. Basicamente. A não ser que ela entre, por exemplo, em depressão ou no estado profundamente transformadora espiritualmente na vida dela e ver coisas positivas e negativas. Mas geralmente, se ela tem intenção de ver, uma hora ela acaba vendo. Né? Há vários relatos que eu recebo, eu nunca vi, comecei a falar, reverbalizar, eu quero ver. Aí o cara ia pra mar até apareciam os seres lá, o fenômeno. E depende do estado mental que o cara tiver, se o cara tiver mais negativo ou positivo, se é negativo, vai acoplar um troço lá, um encosto, um alien encosto lá, ele vai vir em diversas máscaras, né? Máscara. O Grey, ele pode vir na forma de um Grey, por exemplo, depende da cultura do cara, da religião do cara, porque esses seres, os negativos, eles não querem que eu estou vendo muito sobrenatural, né? você peça pra eles irem embora, porque se você pede pra ir embora, ele vai. É como se fosse uma regra, sabe? Ele não quer que você fale assim, não quero mais ver você, sai daqui. Ele quer que você alimente aquilo. É o culto ao cargo. Existe um livro, que inclusive o Jerome McCasland, um dos desaparecidos, pode falar depois dos caras que estão desaparecendo, né? Jerome McCasland, ele escreve lá no livro lá do
um desses da revelação, do Tom DeLonge, do Blink-182, que começou lá atrás com essa matéria New York Times, aí eles maluquices começam a se juntar, né? O vocalista e guitarrista, né? E aí tem lá o culto ao cargo. O que é o culto ao cargo? Tem lá uma tribo na África que recebia ajuda humanitária de um avião cargueiro, e eles nunca tinham visto um avião cargueiro, e um negócio desconhecido no céu, começam a vir o deus deles. Esse é o culto ao cargo. Então esses seres é como se fosse o culto ao cargo, sabe? Um troço desconhecido que mostra ali poderes mágicos e você começa a cultuá-lo. É isso que ele quer. Esse fenômeno gosta que você cultue. E aí ele acopla em você. E então ele vai vir, ele não quer que você tenha medo dele e que peça pra ele ir embora. Ele quer justamente o contrário. Ele quer que você alimente. Então ele vem numa máscara pra te seduzir. Cara, olha só. Agora a conversa já tá mudando de novo. Paranauê. Perceba que eles começaram a unir duas narrativas completamente diferentes. Espiritualidade e ufologia. É isso que fala. Essa ideia não nasceu agora. Ela ficou muito conhecida, principalmente, cara, eu acho que foi nos anos 70 e 80. Acho que é isso mesmo. Quando alguns autores começaram a defender os chamados extraterrestres, né? Seria manifestado de outra forma. Aí os caras começaram a defender exatamente o contrário. E pesquisadores que entendem dizem que não existe evidência suficiente para concluir nenhuma dessas hipóteses. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe consenso. Agora, repara um detalhe importante. Eles falam em intenção, fé como elementos que faria a pessoa enxergar determinados fenômenos. É isso que eu tô entendendo desse papo aí. A própria psicologia já estuda algo parecido há muito tempo. Eu gosto de psicologia, vou falar pra vocês a verdade. Quando alguém, ela passa meses assim, pensando intensamente em um assunto, buscando sinais, o tempo inteiro ela fica só nisso. O cérebro, ele, naturalmente, ele vai começar a dar mais atenção a qualquer coisa que pareça confirmar aquela expectativa. Não significa que a experiência da pessoa seja falsa, pelo amor de Deus. Mas significa que a interpretação dela precisa ser feita com muito cuidado, porque vê um padrão, não é a mesma coisa que provar esse padrão. Falei pra vocês que eu ia falar pra caramba nesse react aí. Eu dei o papo. Quem tá assistindo tá ligado. Falei que eu ia falar, mano. Uma máscara sedutora. Se você acredita, por exemplo, tem uma religião, mas tá muito negativo, faz coisas negativas, etc., ele vai vir fantasiado da sua religião. Se você não tem religião nenhuma, acredita em aliens, ele vai vir na forma de um Grey. É mais ou menos assim que o fenômeno se comporta para se acoplar nas pessoas. E aí isso vai evoluindo, a pessoa começa a ter sonhos, ele se conecta primeiro no sonho, depois ele pode materializar, literalmente. Depois a pessoa começa a poder ter implantes, cortes, marcas, enfim, ele vai fazendo. O monarca é desse bonde aí, né? Nos jogos com a pessoa, né? Então, mais ou menos o contato funciona assim, tanto o positivo, né, quanto o contato negativo, né? Existe um contato positivo, então? Mas eu digo que o positivo, ele é muito mais sutil, muito mais discreto. Tipo assim, não vai vir um cara querendo te convencer de uma coisa. Tipo, quando o cara vem com um carro todo destruído, querendo te convencer que o carro é muito bom pra você comprar, tá estranho. Então, os contatos positivos não vêm com essa conversinha, não vêm com ser, às vezes é só uma luz iluminada, entendeu? Pessoal, somebody love. Não vem um humanoide ali. A Bíblia, inclusive, fala: não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Aí você vê nessas raças alienígenas, né? Tem o nórdico, que é aquele Astacheran, essa é claro. Astacheran, né? Que fica com a mãozinha assim, solta um Hadoukenzinho na mão, já viu? Fica na frente não, que eles soltam um Hadoukenzinho. Grandão o cara, né? Bonitão, louro e tal. Aí os caras olham aqui, ele fala: poxa, ele é o comandante da Confederação Galáctica que tá vindo aqui pra ajudar a humanidade a evoluir pra próxima fase evolutiva da Era de Aquários. Pô, que legal, obrigado aí, quero ser teu discípulo, teu pupilo, né? Eu quero que você seja o meu mentor. Só que quando você pega, ele tem um visual meio assim de anjo de luz, né? E a Bíblia já falava: não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então, quem sabe, esse é um anjo caído que tá se passando por um chefe de uma confederação galáctica só pra enganar o cara. Porque se ele chega pro cara na rua e vem como demônio, né, feio, e fala: posso pegar tua alma e levar pro inferno pra você ficar a eternidade sofrendo? Ele vai falar: hoje não, volta amanhã que minha mãe tá me chamando aqui pra lanchar. Aí agora, se ele aparece desse jeito e fala: você foi escolhido para ajudar a humanidade, eu só tenho que assinar aqui. Eu falo: assina, onde é que assina aí? Aí você assina e acha tudo lindo por causa da roupagem que foi usada para apresentar. Então, é uma linguagem tecnológica. Como é que o cara vai saber? Putz, grilo, cara. Agora eu quero mostrar outro detalhe aqui. De novo, cara, eu gosto de trazer papo assim, né? Vamos raciocinar aí, rapaziada. Muita gente deixa passar isso. Percebe que uma explicação desse cara, ela sempre consegue se adaptar. Se a pessoa acredita em anjo, é entidade. Se acredita em alienígena, a entidade aparece como alienígena. Se acredita em outra coisa, ela vai assumir outra forma. Você percebe o problema? Pegando a visão? Se qualquer resultado serve para confirmar essa teoria,
Como é que essa teoria pode ser testada? Deixa aí nos comentários. Como é que tu vai saber, por exemplo? Já tem que soltar um Hadouken em cima dele, né? Como é que é um Hadouken? É um aleluia? Não, Saravá. não, a Bíblia fala provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, né? Então a Bíblia diz que todo espírito confessa que Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus, ele é de Deus. Entendi. Os demônios não conseguem fazer isso. Não conseguem mentir. Dá uma travadinha, fica com a língua presa, começa a piscar o olhinho. Então, peraí, o demônio não consegue mentir, mas as pessoas de luz conseguem mentir? Não consegue confessar isso. Tô entendendo. Mas se você chega e fala, eu te repreendo em nome de Jesus, se fosse um Astacheranha, eu falar isso aí, palhaçada. Geralmente, dependendo se o cara tá firme com Jesus, funciona. O bicho dá uma... Às vezes até ele perde essa forma e ele assume a forma que ele tá hoje, que é feia. É como se nessa interpretação bíblica do nórdico, que é esse louro alto, e do reptiliano, que é um réptil grandão, é como se os dois fossem a mesma coisa, só que o nórdico fosse esse anjo caído disfarçado de legal, e o reptiliano fosse ele na sua forma que ele assumiu, depois que ele se submeteu ao dragão que caiu, que é Lúcifer, né? Que a Bíblia diz no Apocalipse que o dragão com a sua cauda arrebanhou 1/3 das estrelas. Então, o pai desses seres que caíram tem uma forma meio reptiliana, meio de cobra, a serpente, o dragão. Então, os filhotinhos dele vão ficando parecidos com ele também. Uma forma meio de crocodilo e tal. Tô entendendo. Então, é como se o reptiliano fosse ele sem a fantasia. E o nórdico fosse ele fantasiado. Como se fosse Mas sempre espiritual. Não, é físico também. Ele pode se materializar fisicamente. Tá bom, ele pode se materializar fisicamente, mas ele é um ser que é do mundo espiritual. Então, depende do ser, porque o Grey, pode ser que o Grey, que é o cabeçudinho menor, pode ser que ele seja tipo um robozinho que eles usam pra fazer as tarefinhas, tipo um office boy dos caras, motoboy. Entrega isso pra mim, por favor. Então é um ser que é meio ciborgue. Às vezes, se você abrir ele, pode ser que tenha coisas metálicas, então ele é como se fosse uma parte orgânica e uma parte robô. Porque se tu pensar, cara... Precisa abrir um portal pra esse cara pingar aqui? Em termos de física, assim, é muito mais economicamente viável pra eles aparecer no teu sonho do que se materializar aqui. É muito mais gostoso, é mais barato. Cara... Eu tenho um amigo que fica com esses papos aí, velho. Ele precisa de materiais, para se materializar, precisa de materiais, coletar os materiais, fazer a transformação, ter energia para poder juntar a matéria e criar o ser. Então é muito mais fácil vir no teu sonho, por exemplo. Qual a diferença de um sonho normal para um sonho com um fenômeno desse? O teu sonho é mais real do que a realidade. É mais real do que tá aqui, você sente isso nesse sonho. E quando você acorda, geralmente tem marcas provando isso. Vai ter um corte em você, vai ter um implante sem um ponto de entrada. E quando tem um implante, é como se fosse o pertencimento, ó. Tô implantando em você, porque agora você pertence a mim, eu criei uma conexão. Como é que é? A história já tá mudando de novo. Cara, então, implante, marcas, sonhos e contato, correto? Tudo isso já apareceu em centenas de relatos ao redor do mundo. Mas existe um detalhe importante. Até hoje, há décadas depois dos primeiros casos, dos famosos, nenhuma dessas histórias produziu uma evidência aceita de forma ampla pela comunidade científica de que seres extraterrestres estejam implantando dispositivos em pessoas. Isso não significa que toda experiência relatada seja inventada. Só não me bater aí. Significa apenas uma coisa, que experiências pessoais, os mais marcantes que sejam, então precisam ser investigadas. A pessoa tem aquela material que é um GPS, às vezes é uma pedrinha. Um ponto de contato. Às vezes é uma pedrinha. Ponto de acesso. É um ponto de acesso. Então você pertence a mim, você é meu boi agora, meu gado. Agora eu tenho contato direto com você. Da porra, então, nunca Total. É maneiro. Mas não, a galera, tem uns que acham legal, sou privilegiado, que eu recebi, eu tô aliançado com eles falaram que eu vou ajudar a humanidade. Vou contar uma história dessa, não sei se eu já contei pra você, Rony. Eu tava na igreja lá, aquela que você foi lá, Bola de Neve, igreja grande pra caramba. E eu tô pregando ali, de repente, no meio da pregação, eu vi um OVNI dentro da igreja, flutuando assim, ó. Tu piscou? Não, de olho aberto, vendo ali, a nave. Aí eu falei, poxa, eu senti que era Deus mandando eu falar sobre isso. Eu falei, cara, vai queimar o filme. Eu sei que eu falo de coisas bem exóticas, né? Mas dentro da igreja, assim, a galera vai ficar escandalizada, vou tomar uma bronca por ter falado isso, que eu não sou o dono da igreja, não. Aí eu falei, quer saber, Antônio, aí, meu irmão? Cheguei, parei no meio da história, falei, pessoal, vou ter que falar um negócio. Vocês
me perdoem, peço licença, mas eu tô vendo um OVNI dentro da igreja aqui, e isso é para alguém que tá aqui, e você, por gentileza, me procure no final do culto. Ok, continuei a pregação, ficou todo... Aí terminou a pregação, veio uma filinha de pessoas pra falar comigo. Aí um é porque tava com um encravado, outra mulher saiu de casa, outra tá doente, isso aqui. Falei, rapaz, não veio ninguém, né? Cara, o último, chegou e falou, tipo assim, um segredo, né? Aí cheguei, olha, eu não acredito nessas paradas, e eu sou sociólogo, tenho mestrado na Espanha, mas essa noite eu sonhei que eu tava deitado na minha cama, e eu acordei, mas dentro do sonho, e tinham vários desses alienígenas, Grey, né? Ele não falou Grey, mas esse cabeçudinho. Uhum. E aí eu não conseguia me mexer, e eles começaram a fazer algum tipo de experimento na minha mão. E aí minha mão no sonho começou a arder, queimar, e quando eu acordei, minha mão ainda estava queimando, e apareceu essa marca aqui na minha mão, ele me mostrou uma bolinha vermelha, e ele falou, encosta aqui. Aí você via que tinha algo sólido ali dentro. E ele falou, o que é isso? Falei, então, eles te marcaram. Aí ele, agora, como é que faz? Falei, a primeira etapa do que eu vou poder fazer aqui vou pegar um óleo ungido, vou ungir essa parte aqui da tua mão e vou repreender qualquer tipo de conexão e acesso deles a você. A gente vai cancelar essa parada. O ideal é você tirar. Papo reto. Uma coisa despercebida aí, né? Até aqui nós ouvimos relato. Ele contou que viu objeto durante uma pregação. Depois apareceu uma pessoa dizendo que havia sonhado com seres extraterrestres. Depois mostrou uma marca na mão. Lá dele. Na mão dele. Tudo isso é um relato. O problema começa quando o relato vira uma conclusão. Acontece exatamente dessa forma. Por quê? Entre eu ver isso e provar o que aconteceu exatamente, existe um caminho enorme, cara. Muito grande. E deixa eu lembrar uma coisa aqui. Ao longo dessa história, pessoas de religiões completamente diferentes relataram experiências muito parecidas. Católicos dizem que viram os santos, espíritos dizem que vê espíritos, muçulmanos relatam experiências compatíveis com a fé deles, e pessoas sem religião relatam alienígenas. A experiência pode ser verdadeira. Quem viveu? Pode. Mas a interpretação muda conforme a crença da pessoa. Por isso é importante separar a emoção da evidência. Entendeu? Eu acho importante tirar. Porém, às vezes o cara vai tirar e ele se ferra, né? Dependendo do cara, aí dá problema. O que pode acontecer? Cara, uma das hipóteses, lá em Varginha morreu um policial chamado Marco Eliferese, né? E aí discutem se ele teria... O que aconteceu com ele? Ele foi, logo depois da operação lá de captura, ele teve aqui na axila, próxima axila, aqui, algo que teve que ser tirado por um médico da polícia. Né? Foi drenado o material dali. Como se fosse um furúnculo. Aí dizem que era um furúnculo ou uma espinha e tal. O que aconteceu é que depois que ele tira esse material, ele morreu em poucos dias, né? Em alguns dias foi internado. Não tem uma tese de que quando ele segurou o bicho com a unha, arranhou ele aqui? Tem uma hipótese, né? Que o bicho arranhou ele, esse arranhão gerou. Vírus, agora, o que falam dos médicos, o relato médico, era que seria algo como se fosse tivesse querendo quase sair, como se fosse um furúnculo, algo desse tipo. Sei. Então pode ser um furúnculo. Pode ser a hipótese do corte, mas eu acho menos provável por conta dos relatos. Os relatos vão mais pra mais na direção de ter algo. Calombo. Um calombo, alguma coisa. Ou um furúnculo. E o cara deu muito azar. E, aí fala, o médico fez assim, tava com preguiça, não depilou o cara. Falei, um cara de 20 anos, tirar um furúnculo e morrer em uma semana, um policial de 20 anos, de boa forma. Não, ele morreu, me corrige se eu estiver errado. O sistema imunológico do cara sumiu. É como se fosse super AIDS, assim. A defesa. O cara ficou sem defesa. Nem o antibiótico funcionava. E o cara em uma semana morreu. Agora, assim, outra hipótese pra mim, que é mais plausível de acordo com os fenômenos, o simples contato com o ser fez aparecer um implante nele ali. Uma substância, uma pedra, um metal, uma coisa implantada pelo fenômeno no policial, pelo contato que ele teve, que aí já é uma coisa, um avistamento físico com uma extrapolação de implante não físico que vira uma coisa, uma marca. E aí quando você tirou, desencadeou esse problema, você não podia tirar esse negócio. Quem tinha um implante desse era o Irã Geolanda, comandante da Operação Prada, Força Aérea, ele mostra no vídeo, aí balança, tira. Depois a gente falar do caso Cláudio lá, que o Edson tá pesquisando, e eu tô ajudando ele lá com contato com o governo. Alguns militares tiveram contato com o fenômeno e acordaram com o implante. Então isso é realmente normal. E a galera já tirou cirurgicamente e estudaram alguns desses implantes. Alguns parecem ser meio orgânicos, assim. Até tem tentáculos, às vezes se mexe. Alguns fogem, alguns... Diferente ainda. Eles começaram a citar Varginha, né? Eu acho importante fazer uma observação, tá? O caso Varginha é um dos episódios mais famosos da ufologia brasileira. Mas até hoje existem versões diferentes sobre o que aconteceu. Tem testemunha, tem investigadores, tem militares citados, tem documentos debatidos
existem interpretações completamente diferentes dos mesmos fatos. O que eu não posso fazer é pegar uma hipótese, você também, eu acho, na minha opinião, e tratá-la como se fosse um fato estabelecido. Então, pegando a narrativa está crescendo. Primeiro era um contato, depois já virou um implante, depois virou organismo, depois começou a dar pelo corpo, e depois passou a fugir durante a cirurgia. Repara que cada história depende do anterior já ter sido ocultado como verdadeira. É a visão. Militar tem muito implante. Dá olé no... Os médicos militares vão tirar o troço anda na pele e sai correndo. Ainda grita assim, olé! Isso os denunciantes dos Estados Unidos já estão tratando. Elizondo, David Grush, já fala abertamente sobre isso, né? Que os caras têm muito implante. Então tem essa questão bizarra dos implantes. Mas você já viu falar que alguns, eu já vi imagens, né? Alguns são mais orgânicos com tentáculos e outros são mais metálicos mesmo. Tem vários até tipos, com ligas que a galera não conhecia, né? E assim, tem um médico aqui, o Gatti, mandar um abraço pra ele, faz até doutorado lá na USP. Ele é oncologista e às vezes pessoas com câncer terminal aparecem com os implantes desses. Por quê? Na minha visão, a pessoa quando tem uma doença terminal, ela fica muito pra baixo, muito negativa, e aí começa a abrir uma porta pra esses seres. E muitas vezes eles vêm dando cura. Então acontece muito assim, relato, por exemplo. Tô com uma doença terminal, às vezes uma doença grave, e aí tô negativo, abre a porta, esse ser vem no meu sonho, fala assim, pô, vim aqui te curar, cara. Não, por favor, me cure. E aí cura, só que a pessoa tem a depressão. E aí começa, a parte física melhora, mas a parte mental começa a deteriorar totalmente e pode, inclusive, culminar numa coisa horrorosa. Então, como é mais ou menos o modus operandi. Desse cara aí que você falou, doutorado? É o Dr. Arthur Gatti. Ele conservou, guardou alguns desses implantes? Ele tem hoje. E aí, quando ele analisou, pediu para analisar o implante. Você não podia ter trazido umzinho aí pra gente ver, né? Então, né? Podemos. vamos organizar. Vamos organizar isso aí, vamos organizar. Isso aí Ele mesmo debocha da parada. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Papo reto. Eu gosto de conversar sobre esses assuntos, até de ouvir, sabe? Eu abro a minha mente pra essas paradas pra ouvir as pessoas. Eu gosto de ouvir as pessoas. Porque desperta a curiosidade. E a curiosidade é uma coisa boa. O problema começa quando a curiosidade vira certeza. Hoje a gente ouviu falar de anticristo, pacto, entidade, OVNI, implantes, profecia, sonhos. Muitos sonhos. Tudo isso misturado na mesma conversa. Pega a visão, compadre. Agora eu faço uma pergunta pra você. Quanto dessas afirmações vieram acompanhadas de uma evidência que qualquer pessoa pode parar e analisar? Essa pergunta que vale ouro. E a história da humanidade está cheia de narrativa que parecia incontestáveis na época, né? Nostradamus, parceiro. Quando eu falo Nostradamus, porque eu era moleque que eu via no Fantástico. Eu fui usado para provar que Napoleão era o anticristo. Depois veio Hitler. Depois Stalin. Depois o nome de um cara que eu não sei falar direito. Eu acho que é Gorbachev. Depois líderes da União Europeia. Pô, presidentes americanos. Olha, tem gente falando que o Trump é um anticristo, parceiro. Cada geração dizia, agora é ele. A data passa. A interpretação muda. A narrativa continua a mesma. 1000 chegará, 2000 não passará. O Cristo tá chegando. Ele não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E isso os séculos vão passando, e eles vão nos dominando mentalmente. Os alienígenas. Rapaziada, com todo respeito, quem acredita de verdade, com todo respeito. Respeito a opinião de vocês. É minha visão, entendeu? Essas teorias. Não se ofendam, pelo amor de Deus. Não se ofendam, não fiquem com raiva de mim, não me olhem com os olhos do mal. E se tu não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação, deixa aquele teu like. E rapaziada, se puder, aqui ó, apoia o canal, deixa aquele café e teu comentário que é muito importante. Vamos juntar.